Hoje, a oposição protocolou um pedido. Ficou conhecido como o super pedido de impeachment. Super pedido tamanho a grandeza das assinaturas. Mas, lá no fundo, é um grito de desespero da oposição. Afinal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, daqui a pouquinho, em 2027, pode ficar muito mais poderoso. E aí, meu amigo, se ninguém consegue parar ele agora, imagina lá em 2027. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar sobre uma vitória que o Bolsonaro teve na justiça contra o Lula. Pois é, hoje é dia do Bolsonaro comemorar e a gente vai explicar para você cada detalhe dessa história. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante aqui pra gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Mas vamos entender o que está acontecendo? Pois é, hoje foi protocolado o super pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. 150 deputados e 1,5 milhão de pessoas mediante uma assinatura pública que circulou. Então ficou conhecido, devido à proporção, como o super pedido de impeachment. E algumas dúvidas precisam ser sanadas, né? Super pedido, 150 deputados e 1,5 milhão de pessoas. Doutor Sandro, mas o Moro não assinou o pedido do impeachment? Sandro, agora eu descobri que o senador Girão também não assinou? Ué, eu vou cobrar dele? Calma que o negócio não é bem assim. Vamos lá. Quem julga o impeachment são os senadores. Logo, os senadores não podem assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores podem pedir o impeachment do Lula, quem julga é o Lira, mas pedir o impeachment de um ministro do STF, sendo que eles mesmos vão julgar isso, não pode. Tá? Então, para você que está falando, mas o Moro não assinou, mas eu vi que o Romário não assinou, o fulano não assinou. Tá, assinar nenhum senador assinou, nem o Magno Malta, nem a Damares. Agora, apoiar é uma outra história. Está começando um movimento, já começou um movimento, para que eles se manifestem. E tem até um ranking, né, que mostra que 30 senadores já falaram, olha, eu voto pelo impeachment do Alexandre de Moraes, mas 30 num universo de 81. Quer dizer que tem 51 que minoria, já se manifestaram, acho que 12 ou 16, não sei, disseram que são contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Os da esquerda. Os demais do centro, que aí entra o Moro, entra o Romário e outros, disseram, olha, vou pensar. Não quiseram dar a resposta sobre esse pedido de impeachment. Quais são as pautas que estão sendo discutidas ali? Olha, são vários itens que são alvo de discussão desse pedido de impeachment. Eu tenho, por exemplo, abuso de poder, eu tenho uso do poder judiciário para perseguir opositores, prisões preventivas como meio de coerção. Então, assim, é um número grande de denúncias que foram feitas. Pacheco vai pautar? Difícil. O Pacheco pautar um pedido contra o ministro do STF é a mesma coisa de pautar um pedido contra o Lula. Então, se o Pacheco fizer a abertura de um impeachment do Alexandre de Moraes agora, seria uma grande retaliação ao governo Lula, porque se tornaram grandes aliados. A não ser que Lula queira a queda do ministro Alexandre de Moraes, para ele indicar outra pessoa que ele controla mais do que o Alexandre de Moraes. Pode ser, mas eu não acredito que o Lula compraria, essa briga nesse momento. Outro ponto que eu disse que chega a ser um grito de desespero por parte da oposição é o fato de que agora, daqui a pouquinho, em 2027, adivinha quem vai pegar a presidência do STF e vai ampliar ainda mais os seus poderes? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes. Perspectiva de Moraes na presidência do Supremo em 2027 reforça o engajamento pelo impeachment. A perspectiva de que o ministro Alexandre de Moraes venha assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal em 2027 traz um novo elemento de tensão ao cenário político.
Além de engajar ainda mais a defesa do pedido de impeachment contra ele, que foi protocolado, né, nessa segunda-feira por parlamentares de direita, com apoio de cidadãos, a possível ascensão de Moraes ao topo do judiciário, prevista para ocorrer em pouco mais de 2 anos, se deve à tradição do plenário do STF eleger por voto secreto o ministro mais antigo, que ainda não foi seu presidente. Com o término do mandato de 2 anos de Luiz Roberto Barroso, o próximo na linha sucessória será o seu vice, Edson Fachin, que comandará o STF em 2025 até janeiro de 2027. A regra informal aponta Moraes para sucedê-lo na sequência, ou seja, já em 2027. Meu amigo, 2027, Alexandre de Moraes como presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí eu lembro até daquela frase, você já ouviu aquela frase? Nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é, dá para piorar mais. Vamos lá. Matéria do Metrópolis, Tássio Lohan. Bolsonaro ganhará 15 mil após Lula acusar sumiço de móveis. O Lula indicou não, né? Falou, mentiu, que Bolsonaro e Michele teriam levado 261 itens do Palácio do Planalto após deixarem a presidência. Falou deliberadamente, sabendo que os móveis estavam lá. Posteriormente, uma matéria da Folha de São Paulo demonstrou que eles sabiam claramente que os móveis estavam dentro do Palácio do Planalto. O juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal, condenou a União a pagar 15 mil em indenização ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no caso do sumiço dos móveis do Palácio do Alvorada. Para o magistrado, houve dano extrapatrimonial. No início de 2023, o presidente Lula e a primeira-dama Rosângela Janja da Silva, acusaram o desaparecimento de objetos após a saída de Bolsonaro e Michele do Alvorada. No entanto, todos os itens foram encontrados após um período de 10 meses. Estava escondido, eles sabiam que estavam lá. Agiram deliberadamente. E aí, eles fazem a meleca e quem paga é a gente. Olha que coisa. 15 mil que o Bolsonaro vai receber por causa da indenização. Tinha que sair do bolso do Lula e da Janja. Não era a gente que tinha que pagar isso, não. Mas fazer o quê, né? É a União que vai indenizar. Vamos lá, pessoal. O Partido Novo postou hoje uma resposta do Elon Musk em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E, trazendo alguns esclarecimentos sobre a saída do X do Brasil. O Elon Musk escreveu o seguinte: essa plataforma não pretende impor as leis dos Estados Unidos a outros países. Obedecemos às leis dos países em seus países, ou seja, obedeço à lei brasileira. O problema no Brasil é que Alexandre de Moraes nos disse para violar as leis brasileiras, que seríamos punidos se contássemos isso a alguém. Ou seja, uma ameaça grave, aqui, uma denúncia grave, feita pelo Elon Musk. Por que o X foi suspenso do Brasil? Não se trata de ter um representante legal no país. Outros sites, incluindo redes sociais, não possuem representação e continuam acessíveis. O X foi banido porque se recusou a cumprir as ordens de censura ilegais e sigilosas de Alexandre de Moraes. Foi banido por defender os direitos constitucionais e a liberdade de expressão dos brasileiros. Não podemos achar que isso é normal. Foi o que publicou aí o Partido Novo. E aí, vamos reverberar agora com vocês uma matéria do Wall Street Journal, que eu achei, bem interessante. Elon Musk luta pela liberdade de expressão no Brasil. A proibição do X tem como objetivo silenciar influenciadores que contrariam a versão da verdade do Estado. Tem muita gente que está falando, gente, o Elon Musk vale mais do que os 80 senadores brasileiros, né? Tá causando mais pressão do que os senadores, 81 senadores pagos com o dinheiro dos nossos impostos, e o Elon Musk tá agindo, tá tendo mais pressão do que eles, né? Enfim, muita discussão sobre esse tema. Os Estados Unidos, ele está
está numa linha de morde-a-sopra, né, com o Brasil e inclusive também com a Venezuela, que hoje são pares, né, Brasil e Venezuela. O Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, né, seria uma espécie de um dos principais ministros ali do Biden, fez críticas, né, ao aliado do Lula, o Maduro. Blinken declara apoio a González, venezuelanos votaram pela mudança, ou seja, ele bateu em cima de que houve uma fraude, um roubo na Venezuela. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, publicou nesta segunda-feira uma mensagem no Twitter em que reforça o seu apoio a Edmundo González, candidato à oposição que disputou as eleições na Venezuela em 28 de julho. Conforme contagem feita, com base em atas coletadas pela oposição, González foi o vencedor do pleito, mas a ditadura de Nicolás Maduro proclamou reeleito o ditador. O Blinken afirmou que o povo venezuelano votou pela mudança. Acrescentou que a repressão pós-eleitoral de Maduro matou ou prendeu milhares de pessoas e o candidato vencedor, o Edmundo González, continua a ser a melhor esperança para a democracia. Inclusive, parlamentares brasileiros fizeram um protocolo pedindo que o Lula faça o pedido de prisão ao Tribunal Penal Internacional ao Maduro, coisa que não vai acontecer. O Lula não vai ter coragem. Só que a oposição vai usar isso contra o Lula, dizendo, olha lá, só como o Lula é conivente com o Maduro. Está defendendo o Maduro, não quis assinar o pedido de prisão aí do Maduro. E vamos falar de sucessão de Câmara, né? Sucessão da Câmara. Guerra, a bruxa está solta e a guerra está declarada. Pois é, o que acontece? A questão é a seguinte. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil, ele estava disposto a concorrer e ele era o queridinho do Lira. O Lula chamou o Lira para o canto, falou, olha, posso te dar um cargo no Tribunal de Contas da União para você ou para quem você quiser, um para o Pacheco. Vamos fazer o seguinte, esquece o Elmar Nascimento, apoia o Hugo Mota, que é do Republicanos, que o Hugo Mota já está fechado comigo. E aí o Lira pensou, eu vou comprar essa briga, vou perder o apoio, vou perder o cargo, vou apoiar o Hugo Mota. Pois é, o outro, que era o Elmar Nascimento, e o Antônio Brito, que é do PSD, que tem o apoio do Kassab, eles ficaram revoltados. E o ex-favorito de Lira, que é o Elmar Nascimento, do União Brasil, planejam um contra-ataque contra o Lira e contra o Lula. Eles vão se juntar, vão se organizar, querendo, sem sombra de dúvidas, fazer um contra-ataque aí contra o Lira, né, e contra o Lula, para ver se consegue essa presidência. Lembrando que a União Brasil é gigantesco, tá? É uma das maiores bancadas. E o PL falou que só apoia aquele candidato que declarar apoio à PEC da anistia, para anistiar os presos do 8 de janeiro. Vamos ver o que vai sair disso, né? Sei que o Lula está fazendo de tudo, com força mesmo, para articular e conseguir o presidente da casa para o ano que vem. Pessoal, vamos lá. Vocês devem ter visto essa matéria, o caso da Deolane, que é apoiadora do Lula e que está associada aí a jogos de aposta, o que é ilegal, está associada também à questão de lavagem de dinheiro, entre outras acusações. Hoje, a Deolane Bezerra deixou a cadeia lá no Recife, vai ficar em prisão domiciliar com uma tornezeleira eletrônica. A mulher mora numa mansão fenomenal. E a grande questão é, peraí, para Deolane, que tem denúncia contra ela de vínculo e lavagem de dinheiro do PCC, prisão domiciliar, check, concedida. Para Débora, mãe, que foi presa lá ao escrever Perdeu o Mané, ela já está há mais de 17 meses presa. Foi negado a ela, mesmo sendo direito, para quem tem filhos menores de 12 anos, mesmo sendo direito dela, foi negado
e mandaram ela para longe dos filhos pequenos, sem sequer avisar a defesa. É 2 pesos e 2 medidas. Se você achou que isso aí foi pouco, dá uma olhada nessa aqui. Um cara foi preso por estar associado ao grupo terrorista Hezbollah. Olha a brincadeira. Recebeu uma pena menor do que as penas dos presos do 8 de janeiro. E ainda com chance de reverter isso no Supremo ainda. Você tem uma noção do tamanho do buraco, né? Noção do tamanho do buraco. Ou seja, é uma situação que causa, de certa forma, uma indignação gigantesca por parte daqueles que pedem e brigam pela anistia do 8 de janeiro, tá? Ó, outra notícia. O governo Lula, o governo do amor, voltou com tudo e a turminha dele tá aí também. Hoje, o MST, né, invadiu mais uma fazendinha no interior de São Paulo. Pois é, tem gente que acha que isso é legal, é justo e não é ato de terrorismo, né? Pois é, causa um gigantesco terror aos fazendeiros. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiu no último sábado a fazenda Santa Cruz do Curatá, localizada no município de Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo. De acordo com os próprios invasores, cerca de 138 famílias participaram da ação, que tem como objetivo pressionar o Estado para a arrecadação de terras para a reforma agrária. Lembrando que o governo Bolsonaro foi um dos governos que mais forneceu títulos, né, de propriedade para quem estava em situação irregular, para pequenos produtores, para famílias, né? E última matéria, mas não menos importante, tem a ver com a economia. Tem um grupo de supermercados gigantesco chamado Grupo Mateus. Cara, os caras faziam um trabalho que a maioria das empresas fazem hoje, que é a exclusão de créditos presumidos da base de cálculo do PIS e COFINS. Os caras chegam para trabalhar, de repente está uma multa da Receita Federal lá de 1 bilhão. Não é mi de milho, não. É bi de bilhão mesmo, tá? E assim, os caras falam, pô, nós estamos usando toda a legislação, eles não, a interpretação mudou. Cara, os investidores vão sumir do Brasil. Como que uma empresa como essa rede de supermercados Mateus, vai encarar 1 bilhão em multa? Jogando gente pra rua, despedindo gente. Esse é o fato, tá? Esse é o caso. Então, assim, nós estamos literalmente perdidos do ponto de vista econômico. Segurança jurídica no Brasil é nenhuma, e isso é reforçado a partir de uma decisão do STF, inclusive, que pode retroagir. E é por isso que vem uma multa gigantesca. Isso aí não vai ser exceção, vai ser regra, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, tá bom? Pessoal, obrigado. Amanhã de manhã a gente tá de volta com vocês para mais um conteúdo, tá? Ó, pessoal, convite. Digita aí, ó, canal Ale Gonçalves. Tem a resenha que eu faço com a Ale Gonçalves daqui a pouquinho, tá? Então, assim, é mais divertido o papo. Vai lá, canal Ale Gonçalves, às 10 horas eu espero vocês lá, tá bom? Abraço, fica com Deus, pessoal, e até o próximo editorial.